Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite. Não sei de quando você vem. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. E se é sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu trago aqui, né, uma mensagem do tarô para esse portal maravilhoso, né? Portal 3 do 3. Numerologia 3, né? O corpo, a mente e o espírito. Então, esse equilíbrio entre a nossa tríade sagrada. E, né, além do portal, essa madrugada sua energia foi fortalecida com o acontecimento do eclipse lunar total, né, que é o evento aí da lua de sangue. Então eu venho aqui trazer uma mensagem, eu ia gravar, como eu sempre faço, um recado geral, mas eu fui intuída aqui nesse momento de fazer 3 leituras para 3 coletivos. Então eu peço que você respire fundo nesse momento e sinta qual você se conecta melhor, tá bom? Mensagem número 1, mensagem número 2 ou mensagem número 3. Eu vou tirar aqui uma carta do tarô Videntes da Luz. Perdão, eu ia falar Trabalhadores da Luz, mas é o tarô Videntes da Luz. Vou tirar uma carta para cada coletivo e a carta que você melhor se conectar, essa mensagem é para você. Então vamos lá. Eu já deixei, tá, pessoal, pré-embaralhado aqui, pré-defumado, né? Na verdade, defumado. Tô com incenso aqui. Então eu vou embaralhar só mais um pouco. E vamos lá. Aqui, passar em frente nesse trabalho. Começamos. Eita! Gente, os 3 grupos aqui saíram apenas arcanos maiores. Veja qual você se conecta melhor, tá bom? O coletivo número 1, energia central, o mundo. Se 21 for um sinal pra alguém, tá? Coletivo número 2, a morte. Número 13. E o coletivo número 3, o hierofante, tá bom? Número 5. Bom, vou começar aqui. O mundo, esclarecer com Maria Padilha. Na energia das pombagiras, Laroiane guardiã. Salve suas forças. Que a senhora passe à frente nesse momento. Chama aqui Maria Padilha das almas. Ó, já tá pulando. E Maria Mulambo, toda minha que se conecta com essa. Eu passo esse recado com clareza, com firmeza. Vamos lá. Virou. Não tá querendo pular. Vamos ver, por favor, minhas senhoras. 3 cartas de mensagem. Veio. Gente, virou um monte de uma vez. Será que eu devia aceitar? Acho que não, né? Uma por vez, sim. Aqui, uma por vez. Boa. Mais 2 cartas, por gentileza.
Uau, fundo do maço. Surpresas, vitória. Traições. Então vamos lá. Se você se conectou, né, com a carta O Mundo, tenho aqui morte ou alguém que foi embora, notícias breves, separação, justiça, equilíbrio emocional, fundo do maço, traições, vitória e surpresa. Bom, eu tô falando aqui claramente com um grupo de pessoas, tá? Em que está passou muito recentemente, ou está para passar, mas aqui a maioria já passou. Você já fez esse corte, passou por um rompimento de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Eu posso estar falando aqui de uma instituição, enfim, algo foi rompido da sua vida e esse rompimento acarretou no rompimento de pessoas. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha saído da sua vida, um amigo, uma amiga, um parceiro romântico, alguém da família. Como também pode ser que você tenha parado de frequentar um templo religioso, um trabalho, enfim. E, consequentemente, você vai parar de ter contato, né, relação com o grupo de pessoas desse local, tá? E aí, aqui talvez seja um pouco difícil, né, de aceitar, de entender. Se você pode estar se questionando por que você foi intuída a se retirar desse local, por que essa pessoa saiu da sua vida. Eu vejo aqui, né, que eu sinto mais a energia de quem tá me assistindo escolheu sair da vida dessa pessoa, mais do que a pessoa ter saído, tá? Então, acho que essa decisão veio de vocês. Vocês foram muito intuídos, né, a fazer esse movimento. E talvez vocês estejam em um momento em que vocês estão se questionando se vocês fizeram a coisa certa, por que vocês fizeram isso, mas vocês confiaram na intuição de vocês e fizeram esse corte que aconteceu naturalmente. E esse corte aqui, ele nem foi difícil de acontecer, tá? Essa separação. Bati muito forte o olho aqui, tá vendo que só a correntinha do meio que ela ainda tá ligada, você não teve que fazer grandes esforços, você só notou que o quanto você não era valorizado por essa pessoa, por essa situação, por esse trabalho, por esse grupo de pessoas, por esse templo. Então você entendeu que você deveria se retirar. Por quê, né? Existe aqui uma energia no fundo do maço dessa pessoa, o grupo de pessoas em que houve esse corte na sua vida. Não é uma energia bacana, tá? Não pego assim que necessariamente essa pessoa tenha feito algo pra você, assim, agido, né, na matéria com uma intenção. Pode ser que sim, pode ser que sim. O anel me chamou muita atenção. Eu vi o anel como uma cobra, mas acho que ele não é uma cobra. Mas existe no campo energético essa intenção da pessoa, tá vendo a cobra, né? Você não era, né, valorizado, reconhecido e nesse grupo ou por essa pessoa. Então, parece que quando você parou de fazer esforços pra estar presente, você viu que automaticamente aconteceu o corte. Por isso que eu falo que não foi algo que foi difícil pra você fazer. Você só parou de se desdobrar em 1000 pra estar presente, e aí você viu que a pessoa não se desdobra nem um pouco. Então, você percebeu que se eu não faço, automaticamente eu não faço mais parte disso, porque só tava dependendo aqui do seu esforço, tá? E, enfim, sinto muito, né? Porém, é um movimento que te traz... É um movimento justo, tá? Da sua egrégora. É um movimento justo com você. Então, tem aqui notícias breves, justiça ou equilíbrio emocional, surpresas e vitória. Por quê? Vocês podem estar
chateados, reflexivos, e isso pode estar abalando, inclusive, a autoestima e a autopercepção própria de vocês, tá? No sentido de que, ai, eu não sou uma pessoa legal, ou ai, eu sou uma pessoa desinteressante. Enfim, você tá questionando por que que você não tem valor por essas pessoas. E é aqui um momento de você olhar pra si, reequilibrar, né, o seu emocional, no sentido de, olha, né, você carrega essa luz. Então, no sentido de que talvez, nossa, talvez esse ambiente, me veio muito claro, esse ambiente que você costumava frequentar, essa relação, ela reforça essa autoimagem negativa própria. Então, muitas vezes, essa baixa autoestima, ou esse baixo valor, qual você se vê, seja o reflexo de onde você frequenta, com quem andas, enfim. Porque talvez você esteja um pouco cercado de relações, né, dessa relação que não te valoriza. Então, se você passou aqui por esse corte, né, pra você ficar em paz, se reconectar com si, entender, né, o que isso significa pra você, o porquê que isso te gera dor, acolher essa dor, tá tudo bem você sentir triste, porém não é pra você sofrer aqui, nossa, mundos e fundos, como se você tivesse sofrido uma grande perda, porque na verdade não, né, na verdade você está abrindo caminho para que novos ciclos cheguem pra você, novas pessoas, que estejam com maior frequência. Nossa, que lindo, com maior frequência com a sua energia, porque essa carta aqui do mundo, tá vendo? Parece que esse grupo, esse local, esse ciclo, era como se ele colocasse... como chama aquele que o cavalo usa e que tampa a visão lateral, sabe? E aí agora, e daí você se via como alguém pequeno e insignificante, e você percebeu que você não é essa pessoa, você só era tratada assim por esse grupo, por essa pessoa. Mas olha aqui a sua energia do mundo, de outras possibilidades, né, infinitas possibilidades de conhecer novos grupos e estar com pessoas mais coerentes com você, tá bom? Então, aproveite aí a sua energia maravilhosa, o mundo, e não permaneça onde... apaguem, né, essa energia. Vou tirar aqui pra encerrar, né, um recado das deusas, mensagem das deusas maravilhosas. Esse tarô, ele acho que eu já falei, né, ele é grande. Eu acho ele um pouco difícil de embaralhar. Ui, porque ele é muito grande. Virou aqui uma carta. Saiu aqui comunicação. A deusa Saraswati representa a coerência e comunicação clara. Gente, eu posso estar muito maluca, mas eu acho que essa carta saiu na outra vez que eu gravei com esse tarô, não saiu? Não sei, tenho essa sensação. Encontrar sua voz e compartilhar suas ideias e conhecimentos de uma maneira respeituosa e compassiva. Conecte com os poderes da deusa Saraswati para obter uma melhora em suas habilidades e comunicação verbal, escrita e expressar sua arte com persuasão, o que facilita de transmitir de maneira efetiva, né, suas ideias e pensamentos. Uau, então aqui o que eu falei, né, que talvez você esteja se vendo como alguém... esse grupo, ou o fato de que você notou que se você não fizer esforço, essas pessoas não fazem questão, pode ter interferido um pouco na sua autoimagem sobre si, né, o seu autovalor. Você pode estar questionando o seu autovalor, do tipo, eu entreguei o máximo de mim e ainda assim não fui importante, sabe, não fui valorizada. Então aqui, essa deusa pede para que você não se feche, para que você não acredite nisso e não se isole com medo de relações nem nada, que fala para você se comunicar mais, porque quando você expressar, né, de maneira clara todas as suas habilidades, você se reconhecer como uma pessoa extremamente interessante, que tem sim muito conhecimento, uma pessoa respeitosa, a comunicação, ela vai te abrir muitas portas. Então eu tô falando aqui com um grupo de pessoas, talvez que possam ocupar cargos de liderança, ou não necessariamente no profissional, tá?
Pode ser que a comunicação seja, de alguma forma, traga muitas coisas que estão de acordo com o seu propósito de alma, né? Então, invista na sua comunicação, estudar idiomas, estudar escrita, ler, mas não se cobre de estar perfeito para começar alguma coisa. Comunique-se e você vai se aprimorando no caminho. Você já se comunica muito bem, você já tem, né, esse dom intrínseco ao seu ser, porque tem aqui relação com o seu propósito, tá bom? Então, um beijo. Ui, até derrubei. Você que se conectou com essa mensagem, gratidão, mensagem muito linda. E agora vamos para o coletivo número 2, a morte. Tan, 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 tan. Essa carta em muitas pessoas gera um medo, né? Mas não precisa, tá bom? Vamos lá. Gratidão. As deusas. Gente, antes de eu começar, só um segundo. Perdão. Fui ligar o ar porque tô suando. Vamos lá. Coletivo número 2, a morte. Laroia, minhas guardiãs, laroia, minhas pombageiras. Anjo lá. Sabe suas forças. Embaralhar mais um pouquinho. Vamos lá. Eita, que eu derrubei o maço todo. Vamos cortar. Sim, gente. Gente do céu. Aparentemente esse é um portal de... eu falei, né, o equilíbrio da tríade, porque saiu de novo na mesma posição, a mesma carta de justiça e equilíbrio emocional, e na mesma posição, a mesma carta de morte, alguém que foi embora. Talvez uma continuação para o mesmo coletivo, talvez alguém possa ter passado por uma situação aí semelhante, mas tá se sentindo de diferentes formas, né? Vai ter outro desfecho, vamos ver. Não envolve. Bom, pro coletivo número 1, né? Eu tava falando de pessoas na matéria, envolve terceiros. Pra você que se conectou com o segundo grupo, a morte, eu tô falando aqui de um processo só seu. Então, as energias presentes aqui, a consulente, né? Você que tá me assistindo, pode ser homem ou mulher, tá? E a sua pessoa intermediária aqui, uma energia feminina, energia de pombagira maravilhosa, mas pode ser a energia feminina que você costuma trabalhar, tá? Eu falei pombagira porque é meu caso. Mas então aqui eu vejo um processo de reequilíbrio emocional, né? De purificação próprio.
Então não envolve, ai meu Deus, não envolve a morte, caramba, muito sentido agora. Não envolve uma pessoa externa que foi embora, mas envolve aqui a morte. Olha, uma do lado da outra. Número 9 me chamou muita atenção. Não sei se é sinal pra alguém. Morte do quê? Da sua do seu ego. Você tá passando aqui por um processo que ele é completamente espiritual, tá? Magia, fundo do mar, sua consulente com magia e feitiço e espiritualidade maior, número 11. 11, né? Arcanjo Miguel, se você sentir de fazer a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel nesse período. Então, é um processo que esse segundo grupo tá passando de uma purificação da sua autoimagem. Ou seja, o que você acredita sobre você mesmo. E tá sendo um processo difícil, porque você tá vendo que tudo aquilo que você acreditava sobre você não é real. Ou muito do que você acredita sobre você não é real. Perdão. E não é real porque você é algo melhor, né? Tem uma luz aqui dentro. Só que é uma dificuldade muito grande nessa pessoa acreditar que ela é boa, ou que ela mereça que essa iluminação, essa proteção, essa ajuda, tá? Ui. Tá vendo que a sensação que eu tive quando eu li pra essa carta é como se a consulente que tá passando por isso nesse processo de morte, e existe a morte de tudo aquilo que ele acreditava ser, né? A morte do seu ego. É como se ficasse um vazio aqui dentro. É como se ele olhasse dentro do capuz e ele não visse ele. Então ele acha que é um vazio. Tipo, foi uma mentira. Porém, olha essa luz, essa paisagem aqui, os elementos, né? Eu bati o olho rápido, isso aqui me remeteu a uma cauda de uma sereia. Então, essa pessoa tá com dificuldade de aceitar, né? Se vê como uma pessoa merecedor. Essa energia aqui de amigo fiel e aliado, sabe quando a gente tá olhando tarô e essa carta aqui, ela é uma carta muito feliz quando fala que existe uma pessoa com essa energia na sua vida. Você é essa pessoa na vida de muitas pessoas. Você é esse amigo fiel e aliado. Então você precisa se ver como essa pessoa valiosa que você é. Eu não sei se você tá se sentindo sem valor, se você tá se sentindo uma pessoa chata, se você acha que o que você fala não é interessante, que ninguém vai querer te ouvir. Enfim. Mas que você se reconheça como essa energia encantadora, que leve, né? É um presente esse tipo de pessoa na nossa vida. Então, empodere-se da sua energia. Então, esse portal pra você, ele traz muito isso, tá? Traz esse olhar pra dentro, vivenciar esses lutos de antigas versões e se reconhecer como uma versão muito melhor. E isso vai abrir espaço na sua vida para que você receba tudo que há de bom e que é do seu merecimento, porque às vezes o universo quer te entregar algo, mas você nega, né? Por medo, enfim. Então, qual é aqui a mensagem? Que é também uma mensagem das deusas, tá? Para esse segundo coletivo. Por favor, minhas senhoras. Opa! Gente, viraram duas, mas eu vou aceitar. Nossa, falei aqui, né, sobre ser apegado com antigas versões sua e tudo mais. E aqui, né, uma carta sobre mudanças, né? Aprenda a soltar apegos e aceitar as circunstâncias tal como são. Também da deusa Saraswati, perdão, gente, Saraswati, nos ensina que a verdadeira sabedoria provém da aceitação da realidade e do desapego dos resultados.
Aprecie o processo e flua com as mudanças dos locais que elas acontecerem, né? Que essas mudanças residirem. Flua com a mudança em locais de resistência da sua alma. Questione suas próprias crenças e mantenha-se aberto a novas perspectivas. E isso te mantém inspirado. Eu acho que é aqui, né, você se reconhecer como uma pessoa boa, você se desapegar dos resultados. Talvez se você seja uma pessoa que vive em um ciclo mental de viver no futuro, eu tenho que fazer pra ter tal coisa, calma, se desapega dos resultados, faça aqui, né, um pouco todos os dias. Nossa, gente, a segunda carta, limites saudáveis. É uma pessoa aqui que ela tá se cobrando muito. Você não se vê como uma pessoa boa. Você faz, e ainda assim você acha que não é o suficiente. Você acha que mesmo que você entregar seu máximo, não é o suficiente para que você mereça ter paz, sabe? E você precisa aqui, ó, limites saudáveis. A deusa Durga nos ensina a importância de estabelecer limites claros em nossas relações e em nossas vidas. Então, nas suas relações com outras pessoas e sua relação própria, tá? Eu pego mais a relação própria aqui para esse grupo. Aprender a dizer não quando é necessário e a priorizar o seu bem-estar emocional e físico. E ver com uma visão espiritual de coragem e valentia. Ao superar seus medos, isso te fortalece e abre novas oportunidades e experiências da vida. Com cada desafio, te empoderas, né? Você se empodera e o seu valor pessoal te permite ver com maior claridade. Nossa, com cada desafio que você se empodera e o seu valor pessoal te permite ver com maior realidade, sabe quando você quer fazer alguma coisa, só que aí você trava, tipo assim, você não consegue tirar esse projeto do papel porque você acha que você não consegue. E aí, tipo, se eu não sei fazer perfeitamente, então eu não posso fazer. E aqui, se você fizer um pouquinho por dia, todos os dias, isso vai te trazer um empoderamento que você vai ver que sim, você consegue fazer, você dá conta, sabe? É um passinho de cada vez. Ninguém precisa começar a aprender, sei lá, inglês hoje e no fim do dia ser fluente. Isso não existe. Então vai com calma, tá bom? Bom, muito obrigada aqui pela mensagem do segundo grupo, né? Segundo coletivo. E vamos para a última. Gratidão das senhoras. Último grupo. O Hierofante. Ai, eu acho essa carta tão linda, tão maravilhosa. Tanto esse arquétipo, né, quanto a arte desse tarô específico, eu gosto muito dele. O Hierofante. Vamos lá. Vamos por vez, por favor. Lindo. Gente do céu. Mais uma, por favor.
Bom, vamos lá. Tenho aqui, né? Casamento feliz. Notícias breves. Pessoa intermediária. Viagens, mudança de vida. Fundo do maço. Pela porta da rua. Notícias distantes por caminhos distantes. Boa sorte. Gente. Quando saiu a primeira carta, que foi Casamento Feliz, eu pensei que talvez pudesse ser algo sobre relacionamento, tá? Mas aqui não tem energia de relacionamento. Eu pego um pouco mais uma energia de um projeto. Pode ser aqui um projeto no sentido profissional, um projeto de vida, um plano, algo que aqueça seu coração, assim. Então, por exemplo, você sente muito no seu coração que você quer largar tudo e viajar, ou não largar tudo, mas que você... Pode ser uma viagem curta, tá? Que você sente de fazer uma viagem para algum lugar, vivenciar uma experiência. Eu vejo aqui pessoas que têm planos para vivenciar uma experiência. Então, abrir seu próprio negócio, criar um canal no YouTube, enfim, começar a estudar alguma coisa, estudar a espiritualidade, estudar algo que você goste e que é além daquilo que você trabalha, tá? Tô falando com esse grupo de pessoas. E é algo novo, é algo que você nunca fez. Com essa carta aqui, vem muito que é algo que você nunca se arriscou a fazer. E essa energia, às vezes você pode estar pensando, tipo assim, ai, mas nada a ver eu gastar dinheiro com isso, eu gastar tempo com isso. Gastar tempo e não investir tempo, investir dinheiro. Porque a gente acha, né, que se a gente vai fazer algo que é pra nós, por nós, não vale a pena porque eu vou gastar esse dinheiro, esse tempo. Você não tá gastando, você tá investindo isso em você. E isso vai te trazer uma energia tão leve. Olha que paz que ele tá, né? Uma iluminação. Isso vai refletir em tudo na sua vida. Então, às vezes, você fala, ai não, porque se eu tirar 1 hora por dia, ou sei lá, 2, 3 dias na semana, 1 hora na semana, pra eu pintar a tela, que é algo que eu goste, eu vou perder tempo que eu poderia estar trabalhando. Só que essas 3 horas vão fazer uma diferença na sua saúde mental, na sua paz, em que você vai render muito mais no seu trabalho. Então, por isso que, tipo, realmente é um investimento, sabe? Ou se você pensa em tentar uma nova fonte aqui pra sair do CLT, algo assim. Algo nesse sentido. Mas, não sei, eu pego ideia de projetos, pode ser no âmbito profissional? Pode, mas eu pego mais assim, hobby mesmo. Ideia de um hobby. E aqui é um campo muito, muito positivo. Eu vejo aqui, né, que são pessoas que precisam estar mais em contato com a energia da sua criança interior, tá? Com essa felicidade, né? Porque quando a gente tá com pressa, quando a gente tá no automático, quando a gente tá... Preciso fazer, produzir, correndo pra atingir, conseguir não sei o que, pra pagar tal conta, não sei o que. Você não percebe as pequenas alegrias, assim, do seu dia. Tipo, se acontece alguma coisa e você nem dá risada, porque você nem percebeu. Então eu tô falando com um grupo aqui que tá cansado. Que tá cansado. Mas, assim, essa canseira tá no fim, tá? Porque essa energia aqui tá muito forte, ela já tá presente no seu campo, você já tá sentindo, né, o convite pra começar algo novo, investir alguma coisa em você que você sempre quis fazer, e agora é a hora, tá? Você não precisa ter... Olha, gente, portal 3 do 3. Você não precisa, por exemplo, ficar com medo de... Você não precisa ter você fala assim, se eu vou gastar X reais por mês pra fazer esse curso, ou enfim. Mas eu não tenho dinheiro pra 10 meses. Você não precisa ter pra 10 meses, você precisa ter pra esse mês. E mês que vem você vai ter pra outro mês e pra outro mês. Então, calma. Pensa no pequeno passo, é igual a mensagem anterior, tá? Bom, acho que essa aqui foi um pouquinho mais rápida.
se conecte, né, com essa sua criança interior, com essa leveza, com esses conhecimentos, né, adormecidos dentro de você, com essas vontades. Se aprender algo novo do zero, ou às vezes você vai perceber que você tem uma facilidade e aí você se aprimora, tá bom? Então vamos para... E aqui, gente, eu ia falar e vamos para a mensagem, mas eu ouvi aqui. Pra quem sente, tá, de fazer uma viagem, faça. Faça uma viagem. Porque às vezes é a viagem que vai te trazer essa iluminação no sentido de mudança de ponto de vista. E isso é muito real, gente. Principalmente você viajar sozinho. Sozinha. Porque quando você vai pra outro lugar que não é, você vive aqui. E existem várias energias. Existe a sua, existe a energia do coletivo onde você vive. Então aquele padrão de pensamento, se você vive com a sua família e você tem padrões de pensamento que são ancestrais. Às vezes, se você vai para um outro lugar, a energia do coletivo, ela não é tão densa. E aí, isso é o que precisa, assim, para você ter muito insight, muita canalização. E isso mudar a sua forma de viver, tá? Trazer uma paz para você. Então, senti isso de falar. Se você tá pensando em fazer uma viagem, faça. Ou se você não tá pensando, vai aparecer pra você uma oportunidade do nada. E não fique tipo, ai, nossa, será? Apareceu, não tava esperando. Minha filha, agarra nisso e vai. Agarra nessa oportunidade e vai. Pessoa intermediária. Energia aqui, tá? De quem tá... Existem energias a favor dessa transformação no seu padrão de pensamento, porque isso é uma recompensa, né? De muito trabalho que você já fez aí dentro de você, de autoconhecimento. Enfim, você merece viver um padrão mais leve e mais feliz. Pra encerrar aqui, uma última mensagem. Vamos lá. Prosperidade. A deusa Lakshmi é a deusa da prosperidade, abundância e êxito em todos os aspectos da vida. Te guia para um destino, né, de amor e boa fortuna. Afirma sua abundância. A abundância flui constantemente em minha vida. Atraio riqueza em todas as áreas da minha vida. Sou um imã para a fortuna e para a boa sorte. Sou merecedora da prosperidade. Questiona seus pensamentos negativos sobre o dinheiro e substitua-os, né, por pensamentos de abundância. Substitua ou reconstrua por pensamentos de abundância, que tá em espanhol, aí às vezes eu travo. Gente do céu. Você se reconhecer como uma pessoa próspera que merece viver um padrão de vida mais feliz. Você não tá, né, nesse aceleramento de eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso pagar conta, não sei o quê. E você aproveitar, né, ter momentos de paz, ter momentos só pela criatividade, não tá... Porque a gente vive num mundo, né, gente, que parece que só tem valor aquilo que nos traz dinheiro. Então, se a gente não tá fazendo algo, se a gente não tá fazendo dinheiro, a gente tá perdendo tempo. E não é isso, tá? Desconstruam essa ideia de que dinheiro é difícil. Claro que é uma série de coisas, mas de que pra ter dinheiro eu preciso me matar, sabe? É um pouco sobre isso. Questione suas crenças financeiras. Entenda esse padrão no seu subconsciente. Se você nunca olhou pra isso, esse portal é um convite, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Por favor, se inscreve aqui, dá um like pra mim, tá? Me ajudar, salva o vídeo, compartilha. Se quiser deixar um comentário. E até a próxima. Um beijo.